Olá, oitavo ano, bom dia. Então, na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Estamos falando sobre clima. Já vimos lá a respeito dos fatores astronômicos e terrestres, que são os fatores que influenciam no nosso clima, né? Só para vocês relembrarem lá, fatores astronômicos são a inclinação da Terra, do eixo, né, inclinação do eixo da Terra e os movimentos que a Terra realiza ao redor do Sol e em torno de si mesma. E os fatores terrestres são aqueles fatores que acontecem aqui dentro do planeta, né, que é, por exemplo, a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação de um local, né, a maritimidade, a continentalidade, enfim, tá? E esses fatores astronômicos e terrestres, eles influenciam o clima, né? São eles que determinam o clima de um local, como a gente acabou de estudar na nossa aula anterior. Eles exercem também influência sobre os elementos climáticos, tá, gente? O que são os elementos climáticos? São a umidade relativa do ar, por exemplo, a ocorrência de chuvas num local e até a temperatura, tá, de cada local do planeta. Então, na verdade, no clima, quase tudo está interconectado, né? Uma coisa vai ter uma consequência sobre a outra, né? Tá tudo interligado e interconectado. E agora, para entender um pouquinho melhor a respeito da dinâmica do clima da Terra, a gente vai estudar as correntes de ar e as correntes de água, tá? Que são elas que caracterizam a circulação atmosférica e a circulação oceânica do nosso planeta. Então, primeiro a gente vai ver as correntes de ar, tá? Nós vamos entrar no estudo das circulações atmosféricas. Depois a gente vai para as correntes de água, que é a circulação oceânica. Então, aqui, gente, eu coloquei a imagem para vocês, uma imagem de satélite que está mostrando algumas massas de ar, tá? O que a gente pode perceber? Que tem algumas regiões que tem muitas nuvens, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a região amazônica. Tá vendo que tem uma concentração bem grande de nuvens aqui em cima da Amazônia? Aqui nós temos o Brasil, né? Ó, tá aparecendo aqui o Brasil. Então, ó, nós temos uma concentração bem grande de nuvens aqui na Amazônia. E já o resto do continente, aqui, ó, o litoral nordeste, o centro aqui, a gente já não tem tanta nuvem, né? Aqui embaixo, ó, perto do sul, nem tá no Brasil ainda, mas aqui perto do sul que a gente tem mais uma concentração maior de nuvens de novo, né? Mas o que muda? O que significa isso, será, gente? Essas zonas aqui, ó, onde eu tenho bastante concentração de nuvens, são as zonas de baixa pressão, tá? E por isso elas estão sujeitas a um tempo muito instável, ventos fortes e chuvas intensas. Já aqui, por exemplo, ó, essas áreas que estão sem nuvens, aqui, por exemplo, o litoral nordeste, eles são uma área de alta pressão. E isso resulta num tempo calmo, poucos ventos e baixa probabilidade de chuva, tá? Só para lembrar, tá, gente, o que é o tempo? A gente está falando sobre clima, mas tem também o tempo, eles são coisas diferentes. Falei sobre isso na primeira aula, tá? O tempo, na verdade, é um estado momentâneo da atmosfera. Ele pode mudar a todo instante, tá? Pode de repente chover, de repente não chove mais, pode a temperatura aumentar, a temperatura subir. Então, o tempo, ele é definido por vento, chuva, temperatura e ele muda a todo momento, tá? Diferente do clima, né? Que o clima ele tem uma configuração mais permanente. São características que se repetem sempre, aí elas determinam o clima do local, tá? Por exemplo, aqui, ó, o clima da região amazônica, ele é equatorial, tá? Porque está perto aqui da linha do Equador, né? A gente sabe que aqui em cima passa a linha do Equador. Então, ele é equatorial, úmido, tá? Quente. Mas isso não significa que algum dia lá não possa ter um dia mais frio e mais seco, tá? Normalmente ele é quente, úmido, né? Mas isso é o clima, porque normalmente acontece isso. Mas o tempo pode mudar, tá? Pode ter um dia que eu tenho um dia mais frio aqui, pode ter um dia mais seco, né? Enfim, tá? Então, a meteorologia é o estudo do tempo, da previsão do tempo, tá? A análise atmosférica do tempo e previsão do tempo é o estudo da meteorologia. Já a climatologia é o estudo do clima, tá? Mas essas movimentações de ar aqui que acontecem, gente, são elas que determinam, elas são exemplos da circulação atmosférica, tá? E as circulações de ar, elas acontecem sempre por causa de diferença de pressão ou diferença de temperatura, tá? Aqui eu falei para vocês, ó, que a região amazônica é uma região de baixa pressão.
por isso que tem ventos, tá? Já uma região de alta pressão é a região que não vai ter tanto vento. Mas os ventos também podem acontecer por causa das diferenças de temperaturas, tá? A gente vai estudar as correntes de convecção. Que o que vem a ser isso? Vocês já pararam para pensar por que o balão flutua no ar e voa? Vocês já viram que tem aquele fogo, né? Que fica aquele fogo aquecendo o ar que vai enchendo o balão. E por que o balão do nada começa a flutuar quando ele começa a ser cheio por ar quente? Porque a temperatura, gente, faz alterar a densidade do ar, tá? O ar quente, ele é menos denso que o ar frio. Então, o ar quente tem tendência a subir e o ar frio tem tendência a descer. Então, essas diferenças de temperatura também geram correntes de ar, geram vento, tá? Por causa que o quente tem tendência a subir e o frio tem tendência a descer, tá? Agora aqui, ó, só quero mostrar um outro exemplo para vocês aqui sobre, a gente tem essas imagens aqui, ó, por que a porta da nossa casa bate, tá? Então, isso é por causa da diferença de pressão, tá? Então, aqui, ó, tem vento lá fora, tá? Quando bate um vento, gente, significa que eu tenho uma região de baixa pressão, tá? Aí, o que acontece? O ar que está dentro da casa, que está concentrado na área de alta pressão, ele acaba se deslocando para fora para tentar ocupar aquela região de baixa pressão. Isso faz com que a porta bata, tá? Outro exemplo que nós temos aqui é a brisa marítima e a brisa terrestre, tá? Por que a gente tem bastante vento aqui na praia? O que acontece com a brisa marítima e terrestre? Ó? Durante o dia, gente, a areia esquenta muito rápido, muito fácil, fica muito quente. Aí o que acontece? Como a areia está muito quente, ela aquece aqui, ó, o ar que está em cima dela. O ar que está em cima dela fica quente, fica menos denso, então ele tende a subir, tá? Quando ele sobe, aqui fica uma região de baixa pressão. Então tem que vir o vento lá do continente para a praia para tentar ocupar essa área de baixa pressão. Então o vento sopra do mar para o continente, tá? Aí o que acontece durante a noite, gente? Durante a noite é o contrário. A água que ela demorou bastante para aquecer durante o dia, ela retém aquele calor durante a noite. Então a areia fica gelada e a água fica quente. A água quente aquece o ar que está em cima dela. O ar quente sobe porque ele é menos denso, tá? E, consequentemente, vem aqui, ó, um vento do continente para o oceano para tentar ocupar essa região de baixa pressão. Então, os ventos invertem durante o dia e durante a noite na praia devido às diferenças de temperatura que geram diferenças de pressão, tá? Então, é assim que acontece a formação dos ventos, né? A formação das correntes de ar, devido a diferenças de pressão e devido a diferenças de temperatura, tá? Então, o vento, gente, ele sempre sopra da área, né, da região de alta pressão para a região de baixa pressão, tá? Sempre da alta pressão para baixa pressão. Aí agora aqui, gente, nós temos um experimento para fazer, tá? Fazendo ciência, é um experimento bem simples, mas eu gostaria que vocês fizessem esse experimento, gravassem o videozinho e mandassem o videozinho do experimento com a conclusão que vocês chegaram, tá? Então, ó, é um experimento bem simples. Vocês podem mandar, gente, até hoje hoje é quarta-feira, né? Vocês podem mandar até segunda-feira da semana que vem, tá? Não vou pedir de um dia para o outro, porque às vezes a gente não tem bexiga em casa, tem que se organizar, tá? Se não tiver bexiga, pode fazer com saquinho plástico, tá? Esse saquinho plástico de cozinha, sabe? Que a mãe tem lá na cozinha para colocar alimento, coisa assim. Dá para fazer até com saquinho plástico também, gente. Aí vocês só vão amarrar, né? Um deles encher com ar e amarrar e o outro deixar vazio. Mas o experimento seria o seguinte, ó. 2 bexigas, tá? Uma régua, uma linha que pode ser fio de costura, linha barbante, fio de nylon, o que vocês tiverem em casa, tá? E fita adesiva, durex. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão prender a linha bem no centro da régua, tá? Vai pegar uma régua lá, digamos se a régua tem 30 centímetros, bem no meio aqui no 15, eu vou prender o fio com durex aqui, com uma fita adesiva, tá? Aí, numa extremidade, mais ou menos aqui, ó, no 1 centímetro, eu vou prender um balão cheio de ar. E na outra extremidade, eu vou prender o balão vazio, aqui no 29 centímetros, por exemplo. E daí vocês vão segurar pelo fio e o que vocês vão observar? Aqui vocês estão construindo uma balança, gente, né? Para tentar equilibrar. E vocês vão perceber que o balão cheio fica mais baixo,
tá? Puxa aqui para baixo a régua, por quê? Porque ele é mais pesado, tá? Do que o balão vazio. Então, o que eu posso comprovar aqui, ó? Que o balão cheio de ar, se ele é mais pesado que o balão vazio, é porque o ar tem peso, né? Uma quantidade de ar vai ter uma massa em quilogramas, aqui no caso não vai chegar a dar quilograma, né? Vai dar miligrama ou menos até. Mas o ar tem peso, tá? Então, por que esse experimento evidencia que o ar tem peso? Porque o balão cheio de ar fica mais pesado que o balão que não tem ar, tá? E se o ar tem peso, gente, e a atmosfera tem espessura aproximadamente constante, o que a gente pode afirmar sobre a pressão atmosférica num lugar que está 5.000 metros acima do nível do mar? Então, se eu fosse comparar lá, ó, a pressão lá no nível do mar e a pressão lá no pico do morro de 5.000 metros de altura, ou numa cidade que está a 5.000 metros de altura em relação ao nível do mar. Como o ar tem peso, gente, imagine o seguinte, quando eu estou lá embaixo na praia, tem uma quantidade muito grande de ar sobre a minha cabeça, né? E esse ar exerce uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica. Já quando eu estou lá no topo da montanha, a 5.000 metros de altura, tem muito menos ar sobre a minha cabeça do que lá na praia, né? Então a pressão atmosférica é menor. Tá? Então, para esse experimento 1 aqui, ó, eu quero que vocês gravem o videozinho mostrando aqui, tá? Pode ser vídeo, ou se vocês quiserem fazer foto, tanto faz, mas eu gostaria do vídeo para vocês poderem explicar, né? Então, vocês fazem o videozinho e mostram aqui, ó, o que vocês podem concluir com a experiência, que o balão que contém ar dentro é mais pesado, então significa que o ar tem peso, né? Vocês comprovaram que o ar tem peso. E isso também nos mostra que a pressão atmosférica é menor em lugares de maior altitude do que em lugares de menor altitude, né? Porque se o ar exerce peso, eu tenho mais ar sobre mim em lugares mais baixos, tenho menos ar sobre mim em lugares mais altos. Então a pressão atmosférica é menor nas grandes altitudes e maior nas altitudes menores, tá? E o segundo experimento, gente, também é bem simples, ó. Vocês vão pegar só uma tira de papel, tá? Corta um pedacinho de papel, segura ela aqui embaixo da boca de vocês e vocês vão assoprar. O que vocês vão perceber na hora que vocês assoprarem, gente? Que esse papel aqui vai oscilar, mas ele vai subir, tá? Ele vai para cima. Vocês não estão assoprando para cima, vocês estão assoprando sobre o papel aqui, ó. Mas o papel vai subir. Por que será que o papel vai subir, gente? Aqui vocês estão simulando uma corrente de ar, tá? E o papel vai subir porque vocês vão perceber o seguinte, na hora que eu assopro aqui, ó, eu gero uma área de baixa pressão aqui em cima do papel, tá? E quando eu gero essa área de baixa pressão aqui, o ar, ele vai se movimentar aqui, ó, de baixo para cima. Que a gente viu sempre que o ar vai da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Na hora que eu assopro aqui, ó, eu gero uma área de baixa pressão, então o ar tende a subir de baixo para cima e ele vai levantar o papelzinho, tá? Então a relação que nós temos, né, lá eles perguntam, ó, o ar em movimento diminui a pressão local. Qual que é a relação desse fato com o observado com a tira de papel? Então, aqui, ó, embaixo do papel ficou uma área de alta pressão, em cima uma área de baixa pressão. Então, o ar tende sempre a ir da área de alta pressão para a área de baixa pressão, por isso que o papel sobe, tá? Então, eu quero que vocês gravem esses dois videozinhos, tá? Mostrando aqui, ó, a atividade comprovando que o ar tem peso, tá? E comprovando que as correntes de ar vão sempre da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Vocês fazem um experimentozinho e explicam por que aquilo aconteceu, tá bom? Então, eu vou aguardar os vídeos de vocês até segunda-feira da semana que vem, para dar tempo de vocês se organizarem e fazerem, mas são videozinhos simples, né, gente? Ó, pedacinho de papel aqui todo mundo tem em casa, e aqui vocês podem fazer com a bexiga. Se não tiver bexiga, pode fazer com qualquer outro saquinho plástico que vocês tenham em casa, até com sacola pode ser, tá, gente? Só que dei sacolas iguais, né? Do mesmo tamanho, aí uma vocês enchem de ar e a outra não, vocês vão conseguir fazer o experimento do mesmo jeito para comprovar esses conceitos que nós vimos hoje, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai ser só isso, e eu aguardo a tarefinha de vocês, o videozinho de vocês, tá bom? Um beijo, se tiverem dúvidas estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, estou aqui, tá bom, pessoal? Até mais!